Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes de você assistir esse vídeo, quero pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal. Todas as vezes que você ver um vídeo aqui do canal, vai aparecer embaixo a palavra inscrever-se. É bem simples, basta tocar nesta palavra que está em vermelho e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Isso é algo bem simples, não pesa na memória do seu celular, ok? E você estará ajudando o crescimento do canal e ajudando também para que a palavra de Deus ela possa chegar a muitas pessoas, a muitos que estão hospitalizados, a muitos que estão em locais de difícil acesso, que não têm igrejas ou não tem aonde elas ouvirem a palavra de Deus. Você então se inscrevendo, você pode compartilhar os vídeos e você então fazer com que a palavra de Deus ela chegue até estas pessoas, ok? Não deixe também de ativar o sininho com as notificações, que é muito importante. Não deixe também de dar o like, tá? Que é aquele joinha. Isso mostra que o canal está tendo aceitabilidade, que as pessoas estão gostando do que estão ouvindo aqui no canal. E isso também motiva a minha pessoa, claro, a poder produzir cada vez mais vídeos para abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado a você que está inscrito no canal. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua vida e abençoando tudo atinente e referente à sua vida, a tudo que te cerca e tudo que é característico a você, que possa estar debaixo das poderosas mãos do eterno Deus, o Deus vivo de Israel. Bem, queremos aqui fazer uma breve análise do capítulo 1 do livro do Gênesis. Como nós falamos, nós vamos aqui procurar fazer uma análise, claro, não uma análise textual, como já falamos aqui outras vezes, mas uma análise de uma panorâmica geral acerca dos capítulos da Bíblia Sagrada. Bom, o capítulo 1 do livro do Gênesis, nós encontramos Deus fazendo todas as coisas. Inclusive, é falado lá no versículo de número 26, que até o próprio homem é feito. Tudo isso acontece em 6 dias. Alguns cristãos sinceros, é claro, honestos, eles têm dúvidas quanto a esses 6 dias. Uns falam que foram 6 dias de 24 horas, até porque também o tempo não tinha sido ainda feito, não tinha sido ainda formado. Deus também naquele momento, quando está criando as coisas, Ele está também formando o tempo. E outros creem que esses 6 dias eles foram eras, inclusive até alguns teólogos para poder coadunar, né, o que a ciência diz, principalmente a geologia diz, com a palavra de Deus, faz com que esses 6 dias eles sejam eras. Isso é uma coisa que não é muito bem aceita, principalmente pela interpretação mais tradicional. A interpretação judaica também contempla na palavra Yom, né, um período realmente de 24 horas, com algumas exceções, raras exceções, né? Como por exemplo lá no livro dos Salmos, que diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como fossem 1000 anos. Então ali está se referindo, fazendo uma linguagem hipoteticamente de paralelismo, mostrando que um dia é para Deus como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, para Deus não há tempo. Deus, o tempo para Ele é algo que não o afeta em nada. Deus, para Ele, o tempo não passa, até porque Ele é Deus e Ele é o Criador do tempo. Então o livro de Gênesis ele vai ressaltar isto no capítulo 1. Uma coisa muito interessante também é que 32 vezes neste capítulo o nome do Senhor ele aparece nesse capítulo, 32 vezes. E nessas 32 vezes nós vemos o nosso Deus, o teu Deus, o nosso Pai, ele literalmente agindo, né? Em 32 vezes nós vemos que os verbos eles estão na forma ativa, mostrando-nos que Deus trabalhou literalmente com a sua palavra. Deus não precisou pôr a mão em nada. Deus não precisou pôr a mão, mexer alguma coisa, modelar, nada disso.
Deus ele trabalha e ele forma todas as coisas pelo poder da sua palavra. Vejam com isso o poder imenso que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem um poder imensurável, um poder que tem a capacitação de fazer todas as coisas conforme a sua vontade. E isso o capítulo 1 de Gênesis ele vai destacar com majestade e com grandiosidade esta verdade. Deus fala, haja, haja, e vai acontecendo. Então Deus é aquele que cria, Deus é aquele que separa, Deus é aquele que posiciona. Então são tudo verbos, estão ligados à ação criadora de nosso Deus, do Pai Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Uma outra coisa interessante neste capítulo 1, que ele é um capítulo que ele está bem distante de certas cosmogonias. Cosmogonia fala acerca de visões interpretativas de como o cosmos veio a ser feito. E na antiguidade haviam algumas visões cosmogônicas, acerca de como o cosmos veio a ser criado, e até algumas visões também antropológicas de como o homem foi criado. Então havia uma tradição mesopotâmica, por exemplo, que nesta tradição mesopotâmica dizia-se que a matéria que compõe o universo ela é fruto de uma divindade mesopotâmica que foi assassinada. E essa divindade mesopotâmica que foi assassinada, por nome de Tiamat, que foi exatamente o motivo pelo qual veio a existir a matéria e, consequentemente, veio também a existir o universo. Então, a Bíblia, na sua demonstração aqui, no seu capítulo 1 de Gênesis, que é o capítulo que está sendo aqui analisado, ele não demonstra nenhum tipo de divindade sendo morta ou de nenhum Deus sendo morto, mas pelo contrário, mostra um Deus ativo, um Deus que 32 vezes aparece somente no capítulo 1, com vários verbos associando-o a ele, mostrando a sua atividade em criar, em separar, em ordenar, em pôr no lugar, em fazer acontecer. E vemos isso que essa explicação ou esta tradição cosmogônica da Mesopotâmia, ela não está em combinação com a palavra de Deus. Há também, por parte do pensamento grego, uma visão. Os gregos acreditavam que a matéria ela era anterior à própria existência dos deuses. Em outras palavras, coloca a matéria como mais importante ainda do que os próprios deuses, fazendo com isso com que a matéria dê ares de eternidade, quando na verdade a Bíblia e a própria ciência corroborando a Bíblia demonstram que a matéria, segundo as leis da termodinâmica inclusive, a matéria ela não é eterna. A matéria ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Tudo que existe no nosso universo morre, nasce e morre. Até estrelas, elas nascem e elas também morrem. E tudo aqui é perecível. Não existe nada que seja eterno. Eterno, e quem possui a própria eternidade em si é Deus. E isso o livro de Gênesis ele vai corroborar, mostrando que por trás da criação existe um Deus todo-poderoso que é anterior à própria criação e é um Deus que faz todas as coisas segundo a sua palavra, segundo o seu querer. Uma outra coisa muito importante que é destacada nesse texto do capítulo 1 de Gênesis é o fato de que nós, como pessoas muito importantes no cenário da criação de Deus, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Em toda a criação, por mais bela que a criação foi, e Deus diz que a criação, ele viu todas as coisas e ele falou que era bom. Mas em relação ao homem, Deus viu que era muito bom. Então é usado aí um advérbio aumentativo, dizendo muito bom, mostrando que Deus ele contempla-nos como algo muito especial, como uma criação muito especial,
como pessoas muito especiais, a ponto dele dizer que era muito bom, ou tov meod, né? Tov significa bom em hebraico, meod é muito, né? Um advérbio de intensidade. Então Deus, ele mostra que é muito bom você e eu existirmos. Isso é muito importante destacar nesse valiosíssimo capítulo de Gênesis. Também o primeiro capítulo e o primeiro versículo começa com uma palavra chamada Bereshit, né? Be é uma preposição, e Bereshit significa o início. O início, essa palavra aparece 57 vezes no Antigo Testamento, a palavra Reshit, e ela fala de algo que dá início a um desencadear de outros fatos que vão subsequentemente seguir aquilo que se está iniciando. Isso dentro de um propósito de Deus. Aqui vemos que lá Deus desencadeia ao usar essa palavra Reshit, Bereshit, né? Ou seja, Deus estava iniciando toda uma cadeia de criação, toda uma cadeia de coisas que viriam a existir segundo o seu propósito, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Uma outra coisa interessante também nesse capítulo é destacar o fato de que o sexo é algo abençoado por Deus, quando Deus manda que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Ah, mas pastor, tiveram filhos lá no Éden? Quanto a isso, temos um vídeo aqui no canal que eu aconselho você a ver esse vídeo, em que eu explico a minha posição em relação a esta pergunta, se eles tiveram ou não filhos lá no Jardim do Éden. Então vasculha aí no canal, dentre esses mais de 100 vídeos que estão aí, está a resposta para essa pergunta, ok? Mas mostra que o sexo, ele não era nenhum tipo de coisa demonizada, não era nenhum tipo de coisa maléfica, como muitos querem colocar, muito pelo contrário, né? Alguns querem colocar Adão como se fosse um celibatário e Eva também como se fosse uma celibatária, quando na verdade isso não corresponde à revelação divina. Então, isso é muito importante observar nesse magistral capítulo 1º do livro do Gênesis. Eu espero que você tenha gostado deste primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Pretendemos fazer uma análise assim como essa, bem formal, assim bem didática, a fim de que você possa entender um pouquinho o caminho das Sagradas Escrituras e entender o propósito, né, de cada capítulo e fazer conforme fizemos aqui, tá bom? E se esse vídeo abençoou você, a palavra que eu sempre falo em todos os vídeos, compartilhe-o nas redes sociais no geral. Fale do canal para outras pessoas, peça para as pessoas que são seus amigos, colegas de trabalho, parentes, para se inscreverem aqui e vamos fazer o canal crescer para a glória de Deus. Que Deus então muito abençoe e que estas verdades do capítulo 1º do Gênesis sejam por ti sempre norteadoras e que você medite nelas dia e noite, a fim de que encontre esclarecimento e iluminação espiritual para a tua vida, hoje e sempre, enquanto você e eu vivermos aqui nesta terra, neste plano terreno. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.